Boa tarde, pessoal, tudo bem? Conforme combinado ontem, nós vamos falar hoje do Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente da vulnerabilidade e da hipossuficiência previstas no CDC. Esses dois institutos geram confusão no dia a dia forense. Ora, os operadores do direito falam em vulnerabilidade quando, na verdade, se referem à hipossuficiência. Ora, os operadores falam em hipossuficiência quando, na verdade, se referem à vulnerabilidade. Então, vamos explicar isso de forma detalhada para que possamos não mais incorrer nesse erro que pode gerar aí um constrangimento desnecessário do profissional do direito. Então vamos lá. Quando a gente fala em vulnerabilidade do CDC, nós falamos daquela vulnerabilidade prevista no artigo 4º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá, vamos à leitura dele, no quadro que vai aparecer para vocês. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendido aos seguintes princípios. Vamos ao inciso 1. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Pois bem, vamos lá. Quando a gente fala na vulnerabilidade do consumidor, ela é um princípio que deve ser analisado e reconhecido de forma absoluta. Primeiro ponto, não se admite prova em contrário. Portanto, o consumidor sempre será vulnerável numa relação de consumo, independentemente do grau de instrução deste consumidor em relação, por exemplo, a eventuais conhecimentos técnicos sobre o produto ou serviço. Mesmo que ele tenha um significativo grau de instrução, isso não o retira da qualidade de vulnerável. Continua este consumidor sendo vulnerável nos termos do CDC. Tá bom? Então, quando a gente fala em vulnerabilidade, a gente está fazendo uma referência ao fato de o consumidor ser o elo mais fraco da relação jurídica. O consumidor é o elo mais fraco, é aquele que detém uma fragilidade naquela relação de consumo. Isto é ser vulnerável, ser mais fraco diante daquela relação. Pronto, como nós asseguramos agora há pouco, a vulnerabilidade é reconhecida de forma absoluta, sendo um princípio do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade, conforme o quadro que vai aparecer para vocês, ela pode ser informacional ou de informações, ou seja, o consumidor não é obrigado a saber detalhes das informações do produto ou do serviço. Ao consumidor não é atribuída esta obrigação de conhecer de todas as informações, muito embora elas tenham que ser anunciadas, evidenciadas pelo fornecedor de produtos, na sua integralidade, inclusive, pelo fornecedor de produtos ou prestador de serviços. A vulnerabilidade, ela também, conforme o quadro, ela é técnica. Ou seja, nuances, detalhes técnicos do produto ou do serviço não precisam ser de conhecimento obrigatório do consumidor. A vulnerabilidade, ela também pode ser jurídica. A vulnerabilidade jurídica é aquela que não exige do consumidor conhecer dispositivos ou normas jurídicas na sua integralidade
que sejam aplicadas naquela relação de consumo. E a vulnerabilidade, ela é, por fim, econômica. É aquela que põe o consumidor em uma situação econômica desfavorável em relação ao fornecedor de produtos ou ao prestador de serviços. Espera aí, professor, mas a vulnerabilidade econômica em relação a este desdobramento, a este critério econômico, não é a mesma coisa que hipossuficiência? Pois bem, quando a gente fala em hipossuficiência do Código de Defesa do Consumidor, esta hipossuficiência nada tem a ver com a questão econômica. A hipossuficiência do CDC é aquela conforme previsão expressa do artigo 6º, inciso 8º do CDC, conforme o quadro que aparece para vocês agora. São direitos básicos do consumidor, caput do artigo 6º. Inciso 8º, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiências. Pois bem, a hipossuficiência do CDC, primeiro ponto, ela não é reconhecida de forma absoluta. Então, nós estamos diante de uma hipossuficiência relativa, que admite fundamento contrário, prova em contrário. Portanto, cabe ao juiz definir se aquele consumidor é hipossuficiente ou não, para aí sim inverter o ônus da prova. Interessante quando a gente pega aqui na parte final do inciso 8º, conforme aparece para vocês, segundo as regras ordinárias de experiências. Então vamos lá, vamos a um exemplo prático para que a gente não esqueça mais isso. Todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente. Vamos dar um exemplo? Imaginemos que determinado consumidor esteja ingressando com uma ação judicial contra uma multinacional ou uma empresa de grande porte, reconhecido porte, na área da informática. Agora vamos imaginar que nessa relação de consumo estabelecida, o consumidor é vulnerável. Pronto, ele é o elo mais fraco. Até porque a vulnerabilidade decorre da lei e é absoluta. Primeiro ponto. Agora imaginemos que aquele consumidor seja livre docente, PhD, enfim, tenha o mais alto grau de instrução na área de ciência da computação. Pois bem, a condição de vulnerável permanece? Sem dúvida, ela é absoluta. Mas e a hipossuficiência? Não. Não se reconhece, portanto, a hipossuficiência deste consumidor em razão de o mesmo ter um grau de experiência elevado sobre o tema, razão pela qual não se dará procedência ou não se deferirá a inversão do ônus da prova. Agora imaginemos o mesmo quadro que um determinado consumidor ingressa contra esta empresa de grande porte da área de informática e este consumidor seja uma pessoa que trabalha nos serviços administrativos gerais e tem o ensino médio completo. Esta pessoa, sem dúvida nenhuma, não detém experiências ordinárias que possam atribuir a esta a qualidade de não ser hipossuficiente. Não, ela é sim hipossuficiente de acordo com o CDC. Portanto, dentro dessas condições, será com certeza deferida a inversão do ônus da prova.
Agora, professor, então o senhor está dizendo que a hipossuficiência do CDC nada tem a ver com questão econômica. Não. Esta questão econômica na legislação processual civil e na Lei 1060 de 1950, sim. Esta hipossuficiência é econômica do Código de Processo Civil, notadamente o artigo 98 do CPC e da Lei 1060 de 1950. A hipossuficiência lá retratada, ela é econômica, diferente da hipossuficiência do artigo 6º, inciso 8º do CDC. Então, meus caros, meus amigos, vocês agora não precisam mais incorrer nesse erro. Não há mais por que fazer uma confusão de hipossuficiência do CDC com a vulnerabilidade econômica do CDC. Uma está prevista a vulnerabilidade no artigo 4º, inciso 1, e a outra, que é a hipossuficiência prevista no artigo 6º, inciso 8º, ambas do mesmo diploma legal, do CDC. E esta hipossuficiência do CDC em nada se confunde com a hipossuficiência econômica do estado de pobreza, da impossibilidade de assumir as custas, despesas, taxas, emolumentos e honorários advocatícios, sem o comprometimento da própria subsistência, conforme preconizado no artigo 98 do CPC e Lei 1060. Esta hipossuficiência é econômica. A do CDC, não. Tá? Fica aqui a dica, tá? Amanhã, mais um vídeo sobre algum tema interessante do direito. Inclusive, eu aceito sugestões, pessoal, de temas que vocês possam ter interesse em ouvir. A partir da semana que vem, nós também estaremos desenvolvendo trabalhos na prática do exercício profissional. E nós vamos dar um enfoque nas áreas do direito penal e processual penal, sobretudo por conta do concurso público que vai acontecer no estado do Pará, tanto no âmbito da Polícia Civil quanto no âmbito da Polícia Militar. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.